Voltamos a apresentar Atos no Rádio. Muito bem, agora 12h31, você que estava acompanhando aqui o Atos no Rádio no seu primeiro bloco, agora quem está em vídeo já viu que temos a participação, aliás, uma visita especial aqui para dar sequência às entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Lorena. Nós já ouvimos Beto Múcio, Daniel Munduruku e Marieta Bartelega. Agora é a vez da gente falar com a Flávia Brazuna Bicudo Matos. A Flávia Brazuna, candidato do Partido dos Trabalhadores, o PT. Nascida em 13 de julho de 1977, aqui mesmo em Lorena. Ela é bancária, professora, bacharel em Direito e há algum tempo articulista de ações sociais e políticas com debates como que barrou o projeto Escola Sem Partido na Câmara de Lorena. Primeiro, antes da gente começar as perguntas que serão cronometradas, candidato, muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Éder. Eu queria agradecer pelo convite. Boa tarde quem está em casa assistindo, quem está em casa ouvindo pela Rede Transamérica. Eu queria agradecer porque você tirou 2 anos aí da minha idade, porque eu sou de 1975. Olha só. Então, e você sabe que estava escrito 75. Eu li errado. Pois é. Mas vamos lá, então, a sequência. A gente vai fazer uma série aqui de perguntas, uma conversa de 20 minutos cronometrado, como foram já com os outros candidatos, e depois disso, as considerações finais da candidata em mais 2 minutos. Então, mais uma oportunidade da gente poder debater aqui o futuro de Lorena. Candidata, a gente vai falar sobre educação, saúde, emprego e desenvolvimento e também perguntas aleatórias vinculadas sempre à sua campanha, aos seus projetos. Vamos começar? Vamos lá, Marcelo? Então, a gente começa por educação. Aliás, uma área específica sua é a qualificação dos professores e assistência dos professores nesse período foi colocado em xeque agora nesse período da pandemia. Como é que vocês estão projetando isso para o ano que vem, qualificar e auxiliar os professores para a retomada das aulas presenciais? Olha, a pandemia, ela mostrou para a gente a necessidade, a importância do professor na sala de aula, né? A gente sabe que essa questão do ensino à distância é prejudicial para o aluno, principalmente que está no ciclo que é de responsabilidade da prefeitura, que é o ensino fundamental, o ensino básico. Então, a gente tem essa preocupação de qualificar esses professores e também valorizar a função social que eles exercem, que eles representam. Então, a gente precisa conversar com esses professores, conversar com os diretores que conhecem as necessidades dos alunos, né? E para, a partir dessa demanda, a gente poder traçar um plano de atendimento para esses 2 lados, tanto dos alunos quanto dos professores. A gente sabe que por parte dos professores existem dificuldades relacionadas à inclusão digital, né? Não foi fácil para os professores e para nenhum outro profissional, né? Essa história de dar aula virtual, a utilização das plataformas digitais não foi fácil e a gente precisa qualificar esses professores, inclusive para a gente pensar os próximos passos da educação, porque não é só a questão do acesso à internet, por exemplo, que a gente tem que pensar, porque os alunos eles têm demandas que vão além da demanda conteudista, né? A escola é um espaço de convivência social. Isso não pode se perder. Eu tenho uma filha de 8 anos que está sofrendo por falta do contato com os colegas. Então, tudo isso tem que ser pensado. As mães precisam ter um lugar para deixar os filhos para elas poderem trabalhar, né? Então, a gente não pode pensar só, daqui para frente o ensino vai ser à distância e a gente vai trazer, vai levar internet para os bairros, ou a gente vai pensar em como fazer entregar material para os alunos, ou laptop, ou computador. A gente tem que pensar também que existe uma demanda de contato social e que essa demanda precisa ser suprida. E isso precisa ser discutido com as escolas em particular. E é importante que no próximo ano os PPPs sejam discutidos com essa nova realidade. Você deu até um exemplo seu mesmo como mãe. Nesse período agora, durante a campanha, você tem ouvido isso também dos pais, as mães têm passado isso, os próprios adolescentes, aliás, é uma boa fonte de você entender o que está acontecendo com o próprio adolescente, a criança. Você tem conseguido receber isso deste público?
Com certeza. Eu falo que, assim, eu sou privilegiada, né? Eu tenho um espaço que eu posso disponibilizar para minha filha, eu tenho internet com uma velocidade que é compatível com as demandas, e mesmo assim a gente tem aquelas dificuldades que, assim, a casa da gente não é escola, né? Eu sou professora de inglês, mas eu não tenho o preparo de uma professora de educação infantil é um trabalho muito complexo, esse trabalho da educação infantil. E fora que a gente também tem as outras demandas de trabalho. Então, eu escuto muito isso das mães e me coloco no lugar das mães que não tem esse espaço e não tem essa disponibilidade. Porque a gente sempre pensa que a dificuldade é só da internet, mas a gente sabe que a dificuldade também é do espaço físico. As casas, muitas vezes, não têm estrutura para que aquela criança possa estudar, né? Não tem uma mesa, não tem um cômodo que aquela criança possa estudar, e às vezes são várias crianças com aquela demanda. Eu vejo muito isso, mesmo a minha filha estuda em escola particular, mesmo as mães, elas falam, olha, aqui em casa eu tenho um computador e eu tenho 3 filhos, e 3 filhos que têm essa demanda de estudo, né? Então, tudo isso vai ter que ser pensado. A gente pensa, então, para o ano que vem, um pulo no escuro ainda. Precisamos viver o ano que vem para ver. Eu não acho que seja um pulo no escuro, porque a pandemia e as implicações dela nos estudos, né, na questão da educação, ela já vem sendo estudada pelos estudiosos, né, no assunto. E o que a gente tem que fazer é ouvir essas pessoas e ouvir as demandas dos pais, as demandas dos alunos e as demandas dos professores também. Porque a gente tem a questão da saúde, não é só a questão da educação. A gente precisa estar atento à questão da saúde, tanto a saúde das crianças quanto a saúde dos professores. Passar para esse segundo assunto agora, que é exatamente a saúde. Até pegar esse gancho do Éder, não dá para a gente começar o ano que vem do zero. E a saúde, principalmente, foi colocada em xeque essa falta da estrutura que facilitou todo o impacto que o coronavírus teve na nossa região, e Lorena não é diferente. Como pensar a saúde para o pós-pandemia, estruturalmente, e também no atendimento à população? Olha, eu sou uma grande defensora do SUS. Eu acho que o SUS é o maior sistema de saúde público do mundo e ele tem que ser defendido e tem que ser fortalecido. E a gente tem uma ferramenta muito importante no município, que é a estratégia de saúde da família. E é isso que tem que ser usado na prevenção e nos cuidados relacionados à pandemia, né? Não só a pandemia, como também a questão que, assim, a gente tem, né, todo ano a questão da dengue, do Zika, e tem que ser tratado com prevenção. Então, ele tem que estar focado justamente na estratégia de saúde da família. Então, a gente tem que fortalecer essas equipes. Os agentes comunitários são importantíssimos nesse processo, porque os agentes comunitários, eles conhecem a comunidade, eles sabem exatamente as doenças que existem naquela comunidade, fazem acompanhamento, sabem onde que os idosos moram, né? Então, esse controle a gente precisa fazer, e a gente tem como fazer o ano que vem. É óbvio que a gente vai precisar de ajuda, assim, o financiamento da saúde é um financiamento que vem da União, principalmente. Sim. E a gente sabe que isso foi muito mal conduzido pelo governo federal, e aqui no município a gente sofreu com isso. Então, eu acredito muito que nós, enquanto administradores públicos, o que a gente tem que fazer aqui na região, eu acredito muito que a gente tem que fazer um consórcio entre os prefeitos, justamente para que a gente possa pressionar a administração federal para a gente buscar recursos aqui para a região da saúde. Porque eu vejo muitas pessoas, né, a Lorena atende a região inteira, né, mas ela atende essa região do Fundo do Vale, porque a região do Fundo do Vale é uma região com a saúde precarizada. Então, se a gente trabalhar em conjunto, né, a gente pode desafogar esse atendimento em Lorena e deixar essas pessoas nas próprias cidades com atendimentos. Né? Não é debater a saúde de Lorena, mas debater a saúde regional, pelo menos subregional, né? Também, a gente precisa fazer essa discussão, Lorena é, sim, sobrecarregada, né? Então, e a gente precisa fazer essa discussão em relação ao atendimento básico, que é o que a gente pode fazer na cidade e a gente tem condições de fazer.
Essa dificuldade para você bater isso é uma dificuldade política ou uma dificuldade de capacidade, porque as cidades não conseguem de fato debater a saúde regional, não só a saúde, outras áreas, mas principalmente a saúde, porque é o foco de debate hoje, o principal foco de debate com essa pandemia. Olha, eu acho que a dificuldade é essa mesmo, de você entender que os objetivos são comuns e que a gente precisa trabalhar junto para atingir esse objetivo, né? Então, independente de partidos políticos e de ideologias contrárias, a gente tem que entender que o objetivo é trazer saúde para a população e que esse trabalho tem que ser feito. E hoje a Prefeitura ela tem um sistema de cogestão, uma parceria com a Santa Casa. Como que você pretende trabalhar ao lado da Santa Casa nesse atendimento? Então, a gente precisa buscar recursos para a Santa Casa, a gente precisa desafogar o atendimento do pronto-socorro municipal, que é um problema, e para isso a gente precisa focar nas unidades básicas de saúde, inclusive estendendo o atendimento, né? Porque a pessoa que trabalha, ela tem uma dificuldade muito grande de conseguir atendimento médico dentro dos horários que já são pré-estabelecidos. Então a gente tem que focar no trabalhador, principalmente na mulher, né, que faz várias jornadas de trabalho. A gente fala, mulher não faz jornada dupla, mulher faz jornada tripla, né? Então a gente tem que focar nessas pessoas para que elas também tenham um atendimento básico, porque se você tem um atendimento básico e se você tem um bom sistema de referência contra referência, você consegue otimizar o que você já tem em mãos e você consegue não sobrecarregar os sistemas. E a Santa Casa, a gente precisa buscar recursos para a Santa Casa. Também. Flávia, dentro dessa linha de raciocínio de saúde, já fizeram um levantamento de quantas unidades de saúde tem ativa, funcionando hoje na cidade de Lorena? A gente tem os dados do portal Transparência, né, que é o que a gente consegue ter acesso agora. A gente precisa ampliar, inclusive as já existentes, né? A gente sabe que, por exemplo, o Parque das Rodovias tem uma demanda muito grande e que esse local precisa ser ampliado. E a gente precisa também aumentar essa rede de atendimento, né? Eu me preocupo muito assim com assistência materno-infantil. Então, você saber que tem postos em que você não encontra pediatra é muito preocupante, né? Que é também uma das causas que sobrecarrega o pronto-socorro municipal. Por exemplo, o orçamento de Lorena é aproximadamente 230 milhões. E dentro desses 230 milhões, 40% é para a folha de pagamento do município. A gente sabe que 25% é pragmático em cima da educação e 15% para a saúde. Nós temos informações que hoje a atual administração investe cerca de 35% do orçamento na saúde. Quer dizer, totalizando praticamente o que seria o orçamento municipal. Você acha que com 35% é suficiente? Você pretende investir mais do que isso? Segurar para os 15%? Qual que é a ideia da Flávia enquanto prefeita? Olha, a primeira coisa que eu fiz, né, quando a gente foi traçar todas as propostas de governo, foi justamente analisar o orçamento através das informações que a gente tem disponível no portal Transparência, que ali a gente consegue ter uma ideia muito boa do que está acontecendo no município. E o município ele tem dinheiro ainda. Eu falo que ele tem ainda uma gordurinha para queimar, né? Tanto na questão da folha de pagamento dos funcionários, que na verdade é um pouco mais do que isso, né? Tanto que mas não a ponto de receber aquele alerta, né, do Tribunal de Contas, mas a gente sabe que tem uma gordura para queimar. O patrimônio da prefeitura aumentou bastante nesses últimos tempos, né, e um patrimônio que foi imobilizado. Então a gente sabe que esse é um patrimônio que pode ser usado para esse tipo de investimento, porque a gente precisa investir em saúde, educação, em segurança e principalmente para a população mais carente. Candidato, agora passar ao outro assunto, a gente vai falar sobre desenvolvimento e emprego, qualificação profissional. Vamos começar por isso, porque afeta também as outras duas áreas que nós já debatemos, saúde e educação. A qualificação profissional, vocês têm algo já projetado, qualificar, ampliar isso? Como é que você pretende trabalhar isso caso vença aí a partir do dia 1º de janeiro? Olha, eu tenho um projeto que chama Universidade do Trabalhador,
que é justamente de acordo com as demandas do município, as demandas de mão de obra, a gente vai oferecer cursos para a qualificação dessa mão de obra e também cursos para a qualificação de empreendedores individuais. Lorena tem uma tradição de pessoas empreendedoras, né? 65% do PIB de Lorena é gerado por comércio e serviços, e a gente precisa investir nisso, tanto em qualificação quanto em fomento mesmo dessas atividades, né? São pessoas que precisam daquele pontapé inicial e a prefeitura tem condições de fazer isso, porque são essas pessoas que são pessoas do município mesmo, que vão fazer a economia do município girar. Então a gente tem essa preocupação, tem esse projeto da Universidade do Trabalhador. Projetar o empreendedor, o trabalhador, e a questão do debate com empresas. Lorena precisa atrair, ser mais interessante para buscar esse desenvolvimento com relação a novas empresas chegando na cidade, manter o que tem. Como é que vai se debater isso e ter a credibilidade para se debater isso para o ano que vem, que vai ser um ano ainda em crise econômica? A gente está vivendo uma crise que já vem de um tempo, né? E inclusive uma crise que implica em desindustrialização, né? A gente teve uma queda aí do PIB de 10% e grande parte disso foi de indústria. O município ele tem um poder muito pequeno, né, para atrair indústrias, porque a gente pode o quê? Oferecer isenção de IPTU, isenção de ISS, mas a verdade é que assim, a grande carga que reflete nas empresas é de ICMS, né? E ICMS depende do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é um estado que não entra na chamada guerra fiscal. Então, para os municípios, isso é muito difícil, né? Você entrar, por exemplo, em guerra fiscal com Minas, em guerra fiscal com o Paraná, que são os estados aqui que estão bem próximos, né? E que a gente sabe que tem protocolos de isenção de impostos e de muito bons, assim, muito atrativos para as empresas. E a gente, como município, não pode, a gente não tem como entrar nessa guerra, né? O nosso poder de fogo, como eu falo, é muito pouco. Então, eu acho que a gente precisa investir nas indústrias que já existem em Lorena, né? É muito importante que a gente converse com essas pessoas que são lorenenses e a gente tente entender quais são as demandas deles e ajude essas indústrias a trabalharem aqui mesmo na região, né? A gente tem uma região muito conurbada, né? E com boas empresas que estão lá concentradas em São José, em Jacareí, a gente pode preparar essas indústrias para trabalhar nos processos de terceirização dessas empresas. Lorena, por exemplo, vou dar um exemplo, tem empresa de vidro. Esses vidros, você pode fazer, essas empresas podem fazer beneficiamento desses vidros e fornecer material, fornecer esses vidros para a indústria automobilística, por exemplo. E, de repente, o que esse industrial precisa é o pontapé inicial, né? Lorena não faz uso, por exemplo, do Banco do Povo, né? Que é um convênio com o Estado de São Paulo. E a gente pode buscar esse tipo de investimento junto ao Banco do Povo. Pode criar também um banco municipal, né, que ajude essas pessoas. Eu acho que a gente tem que investir no que existe. Porque quem é de Lorena e tem a sua indústria aqui estabelecida, ele vai investir em Lorena. Você traz uma multinacional, essa multinacional, o que ela tiver ali de lucro, ela vai levar para fora de Lorena. A pessoa que é de Lorena, o que ela tiver de lucro, ela vai gastar aqui, ela vai comprar imóvel, ela vai contratar mais funcionários e vai fazer a economia da cidade girar. Eu acredito que o foco tenha que ser nesse. O meu programa de governo é focado nisso. Óbvio que a gente vai procurar as câmaras de comércio, que são, né, vai procurar conversar. O Estado de São Paulo tem, né, o Invest São Paulo, Sim, Invest né, São Paulo, que é uma ferramenta importante, e a gente pode buscar parcerias, mas a gente tem que entender. A Lorena trouxe agora, né, uma empresa pelo Invest São Paulo, mas foi uma empresa que veio pensando em fornecer material para a Petrobras. E aí a gente teve todo esse desmonte da Petrobras pela Lava Jato, e essa empresa ela não investiu tudo o que estava programado para investir. Então, assim, ela gerou menos empregos, né, do que estava programado. Então, assim, eu penso que a gente tem que investir no que já está estabelecido, para que essas pessoas possam gerar emprego e renda
para a cidade. Muito bem, a gente tem ainda 2 minutinhos e 20, tem a questão social, que já é uma demanda sua até antes da eleição. Como você tem projetado o atendimento social, a prefeitura, de acordo com dados da prefeitura, são mais de 5.200 famílias? 5.152. 5.152 famílias. Isso, famílias hoje cadastradas no CadÚnico. O que há de projeto social dentro do seu programa e o que precisa ser feito a mais? O que Lorena peca com relação ao atendimento social hoje? É que assim, o atendimento social ele tem que se dar através de políticas públicas efetivas. A gente não pode confundir atendimento social com assistencialismo, né? Então a gente tem que entender que as políticas públicas elas colaboram para toda uma rede de atendimento na cidade. Então a gente precisa melhorar esse atendimento, a gente precisa essa iniciativa da prefeitura dessa renda mínima durante a pandemia, ela pode ser ampliada, né? A gente tem dinheiro para isso. E a própria vice falou aqui na rádio, né? Eu estava assistindo, ela falou assim, olha, os comerciantes, eles agradeceram, né, essa renda mínima porque as pessoas movimentou a economia. As pessoas foram gastar dinheiro no mercadinho do bairro, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente precisa trabalhar a questão social de maneira que a gente consiga fazer uma melhor distribuição de renda na cidade. Que você falou, circulou praticamente quase perto de 1,5 milhão no comércio local. 1.432.000 nas primeiras parcelas. A terceira, lamentavelmente, ainda não foi processada. Assim, isso é uma coisa que a gente tem muitos estudos sobre o Bolsa Família, né? Eu sempre falo isso, o Lula sempre fala, olha, o Bolsa Família fez a economia girar e a gente teve uma prova disso agora na cidade. Então, a gente precisa, sim, pensar numa renda básica, né, inclusive, porque quando você gera renda, quando você para as famílias, você movimenta a economia, você dá dignidade para essas pessoas, né, e tudo isso através de mecanismos muito, muito simples, né, e a gente tem condições de fazer isso. E qual a diferença a gente vai precisar encerrar, acabou neste momento de tempo, mas a candidata tem aqui a oportunidade de 2 minutos para as considerações finais. Primeiro já agradecendo a participação dela. Vamos lá? Tudo certinho? Vai zerar, hein? O Edinho tá colocando aqui também. Vamos lá então. Então, candidata, 2 minutos para as suas considerações finais. Eu queria dizer para as pessoas que o meu programa de governo está disponível, né, tanto na plataforma do TSE quanto nas minhas redes sociais, na página do Facebook, no meu perfil do Instagram. E eu tenho um e-mail também, flaviabrazuna2020@gmail.com, onde eu recebo sugestões, recebo críticas também. Eu queria dizer que o meu principal foco é o que a gente chama de inversão de prioridades. A gente deixa olhar para as regiões centrais da cidade e passa a olhar para as periferias, né? Isso é uma característica. Outra característica do meu programa de governo é o orçamento participativo, em que é a população que decide quais as áreas prioritárias de investimento no município. E então você tira esse poder de decisão de pessoas que estão longe da realidade de diversas regiões da cidade e passa esse poder de decisão para a mão da população. Então eu peço que as pessoas tomem conhecimento do meu programa de governo nesse sentido, que é voltado mesmo mais para a população de baixa renda. Obviamente, sem desconsiderar o desenvolvimento do resto da cidade. Queria também convidá-los para conhecer as plataformas dos nossos candidatos a vereadores, né? Nós temos 5 candidatos a vereadores, então a Tânia Aquino, o José César, o Coelho, o seu Nilson e a Luísa Brazuna, né? E cada um com as suas plataformas. Então, que vocês... Tânia Aquino é 713, o Coelho 13.500, o Nilson 13.300, o José Serra 13.123 e a Luísa 13.180.
Muito bem, então a gente agradece a participação da candidata Flávia Brazuna, candidata pelo Partido dos Trabalhadores. Agradecer porque ela também respeitou bem o tempo aqui, velho. O pessoal tem nos ajudado bastante. Os candidatos têm nos ajudado. Você viu a cabeça dela com os números. Né? Pois é. Eu já mal consigo lembrar do dia de hoje, que é dia 16. Candidato, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade e essa experiência, eu estava falando com o pastor, que está sendo muito positivo a gente poder discutir a política de Lorena e discutir Lorena, né, sob outras perspectivas. Muito bem, agora 12h55 a gente vai para um rápido intervalo, na sequência tem muito mais Atos no Rádio para você e a gente vai debater não só Lorena, em toda a região, daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouco voltamos com Atos no Rádio.